Política é um assunto muito importante e a gente precisa falar sobre isso. Mas hoje eu queria trazer uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu queria falar sobre política e fé. Como que a gente deve tratar a política pensando que nós somos cristãos? Será que a política não está tomando um lugar no nosso coração que ela não deveria ter? Será que nós não estamos confundindo as coisas? No vídeo de hoje eu queria falar sobre alguns perigos de olhar para a política com um olhar errado e também queria trazer o real sentido da política. Eu queria até reforçar aqui que eu acho a política um assunto muito importante, é um assunto que eu me interesso, eu gosto muito de estudar sobre isso e de também estar sempre por dentro do que está acontecendo no mundo, eu acho muito importante e eu não descarto o valor disso diante da palavra de Deus. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo fala que nós devemos respeitar as autoridades porque elas foram instituídas por Deus. Então, os políticos, o presidente, o pessoal que está ali, foi Deus que colocou ali. Eu acredito nisso porque a Bíblia diz isso e eu acho que assim, por mais que eu não concorde, discorde, enfim, eu preciso respeitar, eu preciso torcer por eles porque, querendo ou não, é uma autoridade que Deus permitiu estar ali. A política, ela tem que ser uma ferramenta para servir as pessoas. O político, o presidente, enfim, o prefeito, os políticos em geral, eles estão ali para servir o povo. Então o político, ele não é o seu ídolo. O político tem que ser o seu funcionário. Você precisa pensar assim, ele tá ali para servir você e não só você, para servir também o seu vizinho, o seu parente, fulano, beltrano. Por quê? Porque ele tá ali pelo povo. Por isso o povo escolhe quem vai representar, quem vai servir ele. Então a política, ela é uma forma de serviço para a sociedade. A gente precisa estar na mesma página em relação a isso, né? E é legal, claro que você vai votar em alguém que você concorda, em alguém que você acha que tem a mentalidade parecida com a sua, isso tá tudo certo. Mas nos últimos anos eu me assustei muito com o Brasil, assim, né? Teve muita briga, assim, Bolsonaro, Lula, e eu não quero entrar aqui nos detalhes de quem tá certo, quem tá errado. São muitas polêmicas, eu não quero ficar me adentrando nisso, eu quero trazer uma visão mais macro. Mas essa semana aconteceu uma parada que foi a posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí, mano, eu vi a galera se posicionando, a galera falando e tal. Isso me assustou e foi também o que me motivou a vir fazer esse vídeo aqui e falar um pouco disso. E nada contra nenhuma dessas figuras. Eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem seu papel na política. Talvez você goste de um, goste de outro. Isso não me interessa muito. O que eu queria falar é que é muito perigoso quando essas pessoas deixam de ser meros políticos e eles começam a se tornar um tipo de salvador, um tipo de solução ou um tipo de resposta para os problemas do mundo, porque você gosta tanto deles e você, tipo, nossa, eles pensam tão parecido comigo e tal. Eu acho que eles são enviados por Deus. Cara, alguém pensar parecido com você, alguém concordar com você, não faz essa pessoa se tornar alguém enviado por Deus. Eu lembro quando o Bolsonaro assumiu pela primeira vez, vários pastores, várias igrejas, tipo, é isso, é o Messias, vai salvar a igreja. Tipo assim, eu falo, gente, mas a gente já tem um Salvador, né? E aí quando o Lula vem também, aí outros crentes se levantam e falam, não, é o amor, ele representa o amor de... Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí agora o Donald Trump lá, mano, tanto os americanos quanto muitos brasileiros, tipo, não, ele é a resposta, vai restaurar a nação, vai... Gente, eu fico pensando assim, cara, é um político ou é tipo assim, um super-herói? É um político ou é um deus? Porque é tanta expectativa na pessoa, é tanta expectativa naquilo ali que eu fico assim, cara, será que a pessoa já conhece Jesus? Porque tá atribuindo ao político coisas que Jesus já fez. Tipo, não, ele vai nos libertar, mas Jesus já fez isso. Não, ele vai nos redimir. Não, mas calma, eu acho que Jesus já fez isso. Então a gente começa a atribuir ao político coisas que Jesus já conquistou por nós na cruz. O que acontece quando a gente coloca a nossa esperança em líderes humanos, em políticos? A gente acaba gerando divisão ao invés de gerar união. A gente fecha portas para o evangelho, nós ficamos cegos e nós fechamos o coração das pessoas que discordam da gente. Então a igreja que o cara só fica falando de Bolsonaro, o cara que não vota no Bolsonaro, ele não vai nessa igreja. A igreja que o cara só fala do Lula, o cara que vai votar no Bolsonaro, ele não vai nessa igreja. Então assim, você perde uma pessoa, você fecha o coração de uma pessoa para a mensagem do evangelho por causa de um político que, tipo assim, nem te conhece, tá nem pra você, enquanto você tá deixando de falar de Jesus que morreu por você e por essa pessoa. Então a gente acaba perdendo um pouco e trocando as coisas. Tipo assim, cara, você precisa de um salvador? Você já tem Jesus e pronto. Política, quando ela é bem utilizada, ela é um instrumento de justiça, de igualdade e de ajudar e de promover o bem-estar para as pessoas. Mas quando ela é mal utilizada, ela vira idolatria. Quando ela é mal utilizada, ela vira manipulação, ela vira corrupção, vira mentira. Então a política, ela é algo que a gente pode aprender muito com ela. Você pode ver, por exemplo, José no Egito. Mano, José era um político e José era absurdo, ele era muito brabo. Ele salvou o Egito, ele salvou vários outros povos também. Por quê? Porque ele era muito inteligente, ele era muito articulado,
lado, ele estava ali para servir o povo. Então é um exemplo bom de alguém que foi um bom político na Bíblia. Por quê? Porque ele tinha a visão de servir as pessoas e não de dividir as pessoas. Então a política não pode ser pensada em um grupo pequeno. O que eu sinto hoje é tipo assim, não, o Bolsonaro ele só governa para quem é do Bolsonaro, o Lula só governa para quem é do o Trump só porque... Gente, se eu sou um político, eu preciso pensar em todo mundo, até quem discorda comigo. A política é a arte da conversa, é a arte do diálogo. E hoje ninguém sabe conversar, porque tudo vira briga, discussão, tudo parece briga de time, só que não é time, gente, é política, entendeu? Os dois deviam estar ali com o mesmo propósito, de servir as pessoas, e não para servir o seu grupinho, não faz o menor sentido. Como cristãos, a nossa lealdade e o nosso compromisso não está com um partido político, não está com um fulano, beltrano. O nosso compromisso está em Jesus. E a gente tem algumas funções em relação às autoridades, em relação aos políticos do nosso país, que elas vão além de, eu gosto dele, eu não gosto. Cara, são coisas que a Bíblia manda você fazer. Então a primeira coisa, você precisa orar, você precisa interceder pelas autoridades. 1 Timóteo fala isso. Você orou pelo presidente do Brasil? Às vezes você não votou no presidente que está lá. Mas tipo assim, só porque não era o seu, Deus errou? Deus não é soberano? Cara, se Deus é soberano, Deus tem um propósito para tudo, inclusive pro presidente que tá lá. Não é o que você queria, mas é o que Deus quer. Você consegue agradecer, você consegue orar para que pelo menos Deus abençoe? Eu acho engraçado a pessoa que torce pro Brasil e mal, só porque o político que ela não gosta tá no poder. Gente, você, tipo assim, você quer que o país inteiro se ferre só porque você não consegue orar para que alguém que você não gosta vá bem? Tipo assim, cara, você tá entendendo que é, tipo, virou mais uma parada de time do que de fato política. Outra coisa também que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que cobrar a justiça e cobrar a integridade. Quando você começa a idolatrar alguém, você não vê o erro dessa pessoa. É impressionante como que a galera do Donald Trump não vê que o Trump é maluco em alguns pontos, não vê que o Bolsonaro é maluco em outros pontos, não vê que o Lula é louco em outros pontos. Por quê, gente? Porque ninguém é perfeito. Mas a gente fica tão cego na esperança daquela pessoa ser o Messias, e tão cego, que a pessoa comete 1 milhão de erros e a gente fica tentando justificar, fica tentando defender, Meu Deus, se a gente falasse de Jesus, o tanto que a gente fala do nosso político preferido, Jesus já tinha voltado, o mundo já tinha sido salvo e a gente estava vivendo um avivamento. A idolatria política, ela gera muita violência, gente, muita. A gente vê manifestação, a gente vê briga, a gente vê atentado, a gente vê um monte de coisa, porque política deixou de ser uma parada que eu elejo alguém para me servir e começou a ser assim, eu vou eleger alguém que vai falar tudo que eu quero ouvir, que vai fazer tudo que eu quero fazer e não consigo, e aí deixa de ser uma parada pro povo, deixa de ser uma parada pro Brasil e começa a ser pra mim, porque eu não penso assim, o melhor pro Brasil, o melhor pro povo, o melhor... Não, eu penso o melhor pra mim, o melhor pra mim, o melhor pra mim, e se torna uma parada egoísta, e vai gerando egoísmo, vai gerando orgulho, vai gerando desavença, vai gerando divisão, vai gerando treta, e portas do evangelho são fechadas, portas de igreja são fechadas, seus relacionamentos com sua família, com seus amigos vão se fechar, e você vai perder coisas eternas, coisas duradouras, coisas importantes, por conta de discussões banais em relação a pessoas que de verdade não estão nem aí pra você, não estão nem aí pro Brasil, só querem, tipo assim, mandar e desmandar e ter dinheiro, enfim. E é muito tenso isso. Meu convite pra você é pra você examinar o seu coração. Eu falei aqui um pouco de política, mas tem tantas coisas também que a gente coloca esperança nas pessoas. Quando um famoso se converte, a gente fica assim, não, é isso, vai dar certo. E a gente coloca uma pressão na pessoa e a pessoa não tem nada a ver com nada. Tipo assim, a gente só, tipo, uau, vai dar certo. Gente, só que não existe isso no céu. O céu não vai olhar para um político e falar assim, uau, ele é um político, vamos usar ele, não. Às vezes Deus pode usar mais você para fazer política onde você está, do jeito certo, para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, do que às vezes ele vai usar o político da sua cidade, porque às vezes esse cara não tem nada a ver com nada, ele nem tá pensando nas pessoas. Então eu não tenho que eleger alguém que vai fazer tudo que eu quero para que eu fique rico. Eu tenho que pensar assim, qual que é o meu papel como cidadão? Qual que é o meu papel como brasileiro? Ajudar as pessoas e tal e tal. E cara, é o governo que eu queria, amém, eu vou agradecer. Não é o governo que eu queria, mano, amém, eu vou orar para que vá bem, porque acima do presidente vai o Brasil, acima do presidente vai, tipo assim, ele tá ali para me servir. E ele precisa saber disso, e eu também preciso saber disso. E não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o nosso reino é de direita, o nosso reino é de esquerda, não. Fala que o nosso reino é de amor, de paz e de justiça. Que nas suas conversas, o amor, a paz e a justiça estejam mais presentes do que as suas opiniões de direita, as suas opiniões de esquerda, porque na verdade, o mais importante é o amor. O apóstolo Paulo, ele fala, né, cara, não é Apolo, não é Paulo, tipo assim, a gente só plantou, foi Deus que deu o crescimento. Então não é sobre político X ou político Y, é sobre você estar no partido de Jesus. Se você está muito envolvido no partido de outras pessoas, talvez você tenha deixado de lado o partido de Jesus, né? Então você está tão fechado com aquele político que você está
longe de Jesus e nem percebeu disso ainda. Eu acredito de fato que Deus pode levantar um político que vai ser resposta para as nossas orações. Eu acredito de fato que Deus pode mudar o Brasil através de um político honesto, alguém cristão, que tenha princípios. Eu de fato acredito nisso, mas eu também acredito que talvez o diabo também pode tentar levantar alguém que vai assim, sabe, gerar divisão, gerar treta, até mesmo dentro da igreja, e vai gerar idolatria. E às vezes a gente não vai nem reconhecer, porque às vezes o que o diabo tá levantando a gente tá chamando de que é de Deus, entendeu? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Política é importante, política é para abençoar o povo, é para abençoar você, é para me abençoar, mas política não é idolatria, política não é escolher o que eu mais gosto, que eu quero, que vai fazer tudo que eu penso, tal. Política é escolher quem pode me servir, quem vai servir o povo e quem vai fazer o melhor pro Brasil. Então que você não tenha um ídolo assim, tal, fulano, Beltrano e tal. Gente, não. Nossa esperança tá no Bolsonaro, no Trump, no Lula. A minha esperança tá em Jesus. Se a sua tá nesses caras, mano, então o seu coração tá muito longe de onde deveria estar. Então assim, a gente já tem um Salvador, a gente já tem um Messias, a gente já tem Jesus. A gente não precisa de mais nada. O mundo pode piorar muito, mas o seu coração tem que estar em paz porque você tem Jesus. O Brasil pode melhorar muito, mas seu coração tem que estar em paz, que não é por conta de um político, mas às vezes é por conta de uma graça de Deus. Então entender que seu coração precisa estar mais firmado em Jesus do que em um político. De verdade, gente, eu posso ter um cara que eu gosto. No momento que ele começa a ferir princípios bíblicos, no momento que ele começa a ferir os princípios que eu acredito, eu vou embora. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com esse cara, meu compromisso é com Jesus. Talvez seu compromisso está forte demais com o político e está fraco demais com Jesus. E aí você está deixando princípios, deixando o que Jesus te entregou para poder acompanhar essa pessoa que assim, nada a ver com nada. Enfim, um vídeo um pouco diferente sobre política, que não é um assunto que eu trago muito aqui, não é falando muito de cotidiano e tal, mas eu achei relevante, achei importante por conta de tudo que tem acontecido no mundo aí nesses últimos dias. E eu quero te convidar a orar em relação à política do mundo mesmo, a geopolítica do mundo, né? Não assim, Deus, que seja feita a minha vontade, a política que eu quero, a visão de mundo que eu quero, não. Que seja feita a vontade de Deus, né? Que Deus traga paz, traga entendimento, porque por mais que às vezes não é o jeito que você gosta, cara, mas a pior coisa que tem é ver treta, é ver confusão, é ver violência. A sua oração tem que ser: Deus, coloque sobre o mundo um governo de paz, justiça e alegria, e não um governo de direita ou de esquerda. Gente, de verdade, os dois lados não interessa muito. O que interessa é que seja a partir do lugar de justiça, paz e alegria e amor, né? Eu já escolhi o meu partido, eu já escolhi o meu reino, eu já escolhi meu Salvador, o meu Messias. E você já escolheu o seu? Então, melhor fechar com Jesus que fechar com direita ou esquerda, porque Jesus é top, Jesus é o cara, Jesus é o verdadeiro Salvador e é quem pode resolver os problemas não só do Brasil, mas de todo mundo, não só do mundo, mas também os problemas da sua vida. Não coloque sua esperança num político que não tem nada para fazer por você, coloque sua esperança em Jesus, ele sim de fato é o verdadeiro Salvador. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, queria convidar você para se inscrever aqui no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos também, compartilhe com aquele amigo muito fã do Bolsonaro ou com aquele muito fã do Lula. E cara, de verdade, é muito mais legal estar fechado com Jesus do que com um político aleatório, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, é nóis.